Oi pessoal, tudo bem? Então, por que o I Ching, né, o livro das mudanças, ele pode ser considerado um livro de filosofia? A história do I Ching remonta ao período mitológico chinês, né, com a figura do imperador Fuxi, né, no centro. Fuxi teria vivido em torno do século 29 a.C., quando, de acordo com a narrativa mitológica, começa a humanidade, né, de acordo com essa narrativa. Então, ao observar os padrões no céu, na terra, na natureza, ele desenvolve os 8 trigramas fundamentais, querendo organizar a sociedade. Céu, terra, água, fogo, montanha, trovão, lago e vento ou madeira, né? O último é duplo. E duplicando os trigramas, ele consegue os 64 hexagramas, né? São estruturas compostas de linhas yang contínuas e linhas yin fragmentadas, né? Cada um dos hexagramas com uma mensagem específica. A intenção é justamente orientar os seres humanos a como viver da forma mais eficiente possível, né? E sem cometer grandes transgressões, né? Com o passar do tempo, contudo, o significado dos hexagramas ele se obscureceu, né? Cabendo ao rei Wan e ao duque de Zhou, já, né, na dinastia Zhou, século XI a.C., portanto 1800 anos depois de Fuxi, fazer os primeiros comentários, né, a título de elucidar o conteúdo dos hexagramas. Então, ambos foram responsáveis pelos comentários que hoje nós entendemos como os julgamentos, né, as imagens, o significado das imagens de cada hexagrama e também o significado de cada uma das linhas dos hexagramas, né? Embora ele seja muitas vezes concebido como um oráculo, um livro, enfim, até mesmo de adivinhação, né, para aqueles que querem esse tipo de abordagem, o foco do I Ching, no entanto, é racionalizar as mudanças no mundo a partir dos elementos da natureza, porque ele jamais dissocia os seres humanos da natureza, né? Não existe essa separação. E, portanto, né, ele traz aos homens conselhos sobre como eles deveriam se portar. Aqui nós temos 2 pontos importantes sobre o livro das mudanças, né? O primeiro deles é, como eu disse, a não separação entre o homem e o meio. Ou seja, o homem não é concebido como uma entidade distinta da natureza, e exatamente por isso os trigramas fundamentais que eu citei, eles podem dizer algo sobre a própria existência do homem, né? Então a lógica aqui, se a gente for pensar, é inversa, né? Aquela que a gente encontra no Ocidente a partir do Renascimento, né? Do homem como a medida de todas as coisas. Aqui são as coisas que constituem medida para os homens. Então, o segundo ponto, ele diz respeito ao viver eficiente, né? Que é o grande objetivo do livro. A lógica do I Ching, mais uma vez, ela vai na contramão de um dos elementos fundamentais da filosofia e da cultura dos gregos antigos, né? Que basicamente construiu o Ocidente, né? A forma de pensar do Ocidente. Qual seria? A ideia da tragédia, né? Então, no universo grego, a tragédia, ela separa e dá realce ao homem, né? Um ser especial fadado ao encontro com seu destino, independentemente do curso de ação que ele escolha tomar, né? Mas o clássico das mudanças ensina que cabe a nós entender a dinâmica de impermanência que rege o mundo, né? E nos adequarmos ao contexto, aos mais variados contextos, né? Ora sendo mais ativos, ora demonstrando prudência, né? Então, o I Ching, ele ensina que a única tragédia que recai sobre o homem é aquela que ele mesmo constrói para si, né? Os homens que não entendem as mudanças e falham em se adaptar. O confucionismo, né, esse ramo filosófico da tradição chinesa, foi certamente o que dedicou mais tempo e energia ao estudo do clássico, né? E ele nos fornece a chave de leitura mais produtiva para a gente abordar o I Ching, né? Que é precisamente interpretar o I Ching como uma obra de cunho moral, né? Uma moral construída interrelacionalmente, né? Por meio das relações constantes. Embora os confucianos eles não condenem esse uso oracular do I Ching, né? Eles entendem que o melhor aproveitamento do clássico é como sendo um guia para navegar pelas relações humanas. Os hexagramas carregam em si o yin yang, né? Ou seja, a noção, as noções de impermanência, de inter-relação entre ambos os polos, que se encontram permanentemente em oposição complementar e cuja dinâmica é responsável por gerar a vida como a gente conhece.
Qual é a ideia aqui? Sem oposição e sem mudança não há vida, né? Então, se alinhando a esse entendimento, cada hexagrama possui o potencial de se transformar em outro a partir da mudança de natureza de suas linhas. Ou seja, uma linha Yang, ela pode vir a se tornar uma linha Yin e vice-versa, né? Todo hexagrama contém um outro hexagrama, né? Então, nesse contexto, né, é possível entender o I Ching como um livro que olha diretamente para o ser, tal como esse ser é concebido na visão ontológica chinesa. A gente não está mais nos domínios da essência grega, né, do ser grego, mas sim de uma ontologia processual, do ser que se constrói permanentemente por meio de inter-relações, sem nunca procurar por uma essência imutável que defina, né? O ponto de partida dessa filosofia exclui essa possibilidade, né? Não existe nada absoluto, não existe essência absoluta e imutável, né? Pelo contrário, esse tipo de pensamento de algo absoluto e imutável ele só pode representar uma coisa, que seria a morte. Só o que está morto não se transforma mais e é imutável, né? Então, um dos exemplos mais claros disso, né, a gente pode encontrar na própria organização do I Ching. É curioso porque os dois últimos hexagramas, número 63 e 64, né, que se chamam respectivamente após a conclusão e antes da conclusão, até mesmo invertendo a ordem que a gente esperaria, né? O após vem antes e o antes termina o livro, né? Mas isso faz total sentido pela lógica da filosofia chinesa, né? O hexagrama 63, após a conclusão, ele diz respeito a uma situação aparentemente positiva, mas que carrega em si um potencial negativo. Ou seja, a noção de que após o sucesso máximo, seja qual for, seja em qual área for, né? Ou seja, depois de um apogeu ou da conclusão bem-sucedida de um ciclo, só pode haver o declínio, né? Ou seja, né, os vitoriosos que se acomodam e se deixam estagnar numa atitude arrogante, né, achando que aquilo vai durar para sempre, eles não têm outro destino senão o declínio, né? O que é o mal que acometeu praticamente todos os impérios ao longo da humanidade. O sucesso, depois o declínio e o eventual colapso total, né? O hexagrama 64, o antes da conclusão, ele pelo contrário revela um esforço daquilo que ainda não se concluiu, né? Ou seja, a pessoa está aberta em um processo de pensamento crítico e abraçando a transformação criadora, né? Então, o esforço de ordenar o que ainda está em desordem, né, condiz com um momento de maior criatividade, né? Seja de uma pessoa, de uma empresa, mesmo de um país. Então, trata-se de uma conclusão até mesmo esperançosa, né, que o I Ching ele nos dá e que revela essa necessidade constante de atenção e de internalização desse espírito de transformação, mesmo quando todos os assuntos tiverem sido devidamente organizados, né? E um último ponto importante a ser ressaltado é a inexistência de temas transcendentais no I Ching. A própria obra ela não se adequa à categoria de uma obra sagrada revelada por alguma divindade, né? Embora o Fuxi fosse uma figura mitológica, ele não era um deus onipotente, mas sim um rei que conviveu com os seres humanos e partilhou da realidade destes. O conteúdo do clássico, ele também aponta para essa imanência, a gente pode dizer, né? A dinâmica dos 64 hexagramas, ela se dá toda entre os hexagramas 1 e 2, né? Ou seja, respectivamente entre o céu e a terra, né? Os outros 62 hexagramas, eles dizem respeito a tudo o que existe entre esses dois polos, não havendo nada de externo ou além da dinâmica vivida na realidade que existe entre os dois polos. Então, mesmo sendo uma obra a qual se recorre em busca de conselhos, né, o que não exclui o seu papel oracular, novamente para aqueles que desejam esse tipo de abordagem, o I Ching é fundamentalmente um livro moral, né, sobre uma moral que não se apoia em imperativos categóricos ou na ideia de um dever absoluto, impessoal, imutável, né, mas uma moral que ela só existe quando superamos a própria noção da essência imutável e entendemos a sociedade chinesa como uma sociedade em rede, calcada, pelo contrário, na perspectiva da inexistência de uma essência. Então, como podemos constatar, o I Ching, né, na condição de pontapé inicial de uma filosofia interrelacional,
Ele foi responsável por dar a entonação que orientaria grande parte da filosofia chinesa, né, pelos séculos e milênios seguintes. Os confucianos, os daoístas e mesmo os budistas, né, apesar de suas particularidades, eles convergem para um entendimento de mundo cuja origem a gente pode identificar no Clássico das Mudanças, ou que pelo menos não vai contra a ideia que está ali expressa nas entrelinhas, né, do Clássico das Mudanças. Então, quando a gente na atualidade encontra esse livro, né, nas sessões de espiritualidade ou esoterismo das livrarias, né, a gente entende ali que se subestima o significado original e mesmo a importância desse livro que orientou uma das civilizações mais longevas do mundo, né? E é isso que faz do I Ching um livro de filosofia, e não apenas um livro de adivinhação.